Agora sim. Boa noite. Muito bom estar com vocês todas e todos aqui de novo, para a gente ir para a segunda parte do nosso mini curso de conto de fadas. É um mini curso mesmo, então a ideia é trazer pontos principais para ficar aí na cabeça de vocês, para que dê subsídio para novas pesquisas, para ir atrás de outras coisas, de novas leituras. Acho que como a gente conversou na terça, né? Deixar sempre esse lampejo na cabeça de por que estudar os contos de fadas. E acho que é isso. Eu queria trazer essa breve introdução. Agradecer a parceria da PUC, né, do Programa de Literatura e Crítica Literária com o Sudmenuti, que é uma parceria que a gente vem fazendo, oferecendo cursos, então a gente está muito grato e a gente agradece por essa parceria. A Gabi está hoje aqui ajudando na técnica, admitindo as pessoas. Obrigada, Gabi. Gabi é lá do programa também. E eu espero que a nossa noite seja muito boa, de muitas trocas, e que vocês conversem aí bastante comigo, tá bom? Então, vamos lá. Gabi, enquanto eu abro aqui o PowerPoint, você verifica com a Cássia a lista de presença? A gente passa lá mais para o final, tá bom? Tranquila que a gente já tem a lista, tá bom? Fechou. Eu esqueci que eu ia falar outra coisa antes. Não vou começar com a tela agora, não. O que eu ia falar? Faço parte do grupo de pesquisa Voz Escrita Infantil e Juvenil, e a gente vai promover um congresso agora no final de setembro. E está aberta as inscrições para quem quiser participar nos simpósios, né? Apresentar trabalhos, apresentar pesquisas em andamento, tá bom? Então, a Gabi vai colocar aqui no chat o link que leva vocês para o site do Congresso. Oi, Laís. Que leva vocês para o site do Congresso. E daí vocês podem ver os diferentes simpósios que tem lá. Mas eu vou aproveitar aqui que dá para compartilhar e vou mostrar para vocês e fazer a divulgação do simpósio que eu estou coordenando, né? Bom, então aqui no site, vocês entram aqui, vem aqui em simpósios. Então tem o simpósio 1, que é Contos de Fada, múltiplas leituras a partir da intertextualidade, materialidades e intermedialidades, que eu, a professora André e a professora Isabel estamos coordenando. Simpósio 2, Literatura de Infância, Diversidades Criativas e Impactos do Livre da Leitura Hoje. O simpósio 3, Crítica Literária e a Literatura Digital para Crianças e Jovens. O simpósio 4, Ensino e Pesquisas de Literatura, Espaços e Práticas para Leituras. O simpósio 5, a Literatura Juvenil Contemporânea, Espaços Plurais. Simpósio 6, Poesia para Crianças e Jovens, Espaços de Aproximação, Reflexão e Convivência com o Poema, a Linguagem Poética e seus Territórios. Simpósio 7, O Objeto Livro na Primeira Infância, Experimentalismos, Potencialidades, Territorialidades e Mediação Literária. E o simpósio 8, Literaturas Africanas, Afro-Brasileiras e Indígenas para a Infância e Juventude, Intersecções. Então, vocês podem, aqui na inscrição, vocês vêm, se quiser, né, fazer uma comunicação oral, vocês inscrevem o projeto de vocês e o que vocês querem submeter. Então, é uma experiência muito interessante, né? Então, vocês falaram na terça, muitos estudantes, né, de pedagogia, letras, eu acho que é uma experiência muito rica de participar desses eventos acadêmicos, né? Levar
as pesquisas de vocês, tá bom? E daí depois a Gabi vai colocar aqui no chat, daí é um merchan meu, é a minha dissertação de mestrado, se vocês quiserem acessar, se quiser ler, tá bom? Tem bastante coisa que eu converso aqui no curso com vocês que tá na dissertação, mas eu trago uma perspectiva de contos contemporâneos, como que o que a gente está vendo aqui hoje é aplicado nos contos contemporâneos e uma relação de arte que está presente nos livros, tá bom? Acho que é isso. Agora a gente pode seguir. Bom, eu dei... Opa, não é esse. Peraí. Foi certo? Eu dei um passinho para trás, que eu fiquei pensando que eu comecei a nossa conversa com vocês já falando da questão histórica da criança, da infância, depois eu já fui para o prop, já trouxe a forma do conto, mas aí eu dei um passinho para trás e trouxe algumas coisas só para a gente amarrar a nossa conversa, tá? Então, quando eu trago para vocês lá atrás que essas imagens, elas representam as conversas, as trocas, os momentos de contação de história, e depois elas passam para a escrita, a gente está chamando isso da tradição oral, tá? E daí é da tradição oral, então, que a gente vê nascer os escritos infantis. Em um dos livros que eu mostrei para vocês, um de contos de fadas, que a introdução é da Maria Tatar, ela fala isso para a gente, né? Então, ela traz assim, né? Que o John Updike nos lembra que os contos de fada que lemos hoje para as crianças tiveram suas origens numa cultura em que histórias eram contadas entre adultos. Lembra que eu falei isso na terça? Então, esse lugar de que as histórias ainda não tinham um refinamento pensado e projetado para a criança. Elas eram a televisão e a pornografia de seu tempo, a subliteratura que iluminava a vida de povos pré-literários. Considerando as histórias e suas primeiras formas de escritas, descobrimos preocupações e ambições que se moldam às angústias e desejos adultos. Então, esse aqui é mais para a gente amarrar aquela conversa que eu comecei, né, com vocês, falando sobre esse lugar da tradição oral. Gabi, quando você silencia de todo mundo, você silencia eu também. Então, sai desse lugar da tradição oral e vem para a escrita, né, que daí a gente vai ter esse registro histórico dos contos. E como é que eles acontecem? Então, eu também falei muito rápido, eu optei por trazer isso sistematizado para a gente conversar. Então, a gente vai ter uma diferença de 100 anos, praticamente, entre as publicações do Perrault e a publicação dos Irmãos Grimm. Então, lá no século XVII, né, então, em torno de 1697 aí, o Perrault, ele publica, não esse, né, que esse aqui é uma edição nova, mas ele publica o Contos de Mamãe Gansa, que é uma coletânea folclórica, tá? Aí, esse aqui não tem, eu fui olhar o sumário, ele não tem. 100 anos depois, é feita essa coletânea pelos irmãos Grimm. Então, lá entre os séculos 18 e 19, uma nova coletânea de histórias é reunida pelos irmãos Jacob e William Grimm, tá? Então, aí eles pegam isso e jogam para o papel de novo. Tem um fato curioso que
foi um pedido de um rei, né, para os irmãos Grimm, que ele queria a história para contar ali no reinado e tal. Então, ele parte dessa solicitação. E lá no século XIX, né, a gente vai ter contos populares e contos inventados pelo Andersen. E daí ele também joga isso para um livro. Então, Patinho Feio, por exemplo, é uma história que fica ali na dúvida se ele era um conto popular ou se foi inventado, né? Como que ele fez e construiu essa história. Tudo bem? Eu fiquei sentindo, eu fiquei pensando que era importante trazer um pouco dessa organização também, desses nomes que são tão importantes quando a gente fala do conto de fadas, tá? Licença, Fred, agora não. Então, só queria marcar isso para vocês. E daí... Qual o nome do evento? Coloco de novo aqui, Francisca, peraí só um minutinho. É o gatinho, Natália. Começa a falar, eles vêm. E daí, olha aqui que interessante, essas duas ilustrações, né? Elas têm um marco temporal distante de uma para outra, uma é de 1865, a outra é de 1930. As duas estão representando um chapeuzinho vermelho, mas uma, ela representa a leitura, ela ilustra a história do Perrault, e a outra ela ilustra a história escrita pelos irmãos Grimm. Qual estranhamento vocês têm ao ver essa imagem? Né? Se a gente for olhar o lobo, olhar Chapeuzinho, olhar essa ilustração, o que vocês percebem do que ela está falando para a gente? Podem falar ou podem escrever, tá bom? Adoraria ouvir vocês. Se gera, Inês, algum estranhamento olhar essas duas ilustrações, como elas estão representadas? Muito interessante. Então, vamos lá, né? Vocês estão colocando que a primeira tem um ar mais... Opa, alguém vai falar. Eu estava falando e meu áudio estava mudo. Meu nome é Franciane. Eu observando as duas imagens, a Chapeuzinho, né, a criança sentada na cama de forma inocente me incomoda muito. É como se para mim, a primeira imagem, que é a outra, a criança tivesse, sei lá, com uma suspeita, alguma coisa. Eu não sei qual foi a ideia da ilustradora, mas assim, essa coisa de como se uma criança estivesse num desenho, uma criança me parece mais inocente, mais suscetível a qualquer coisa, enquanto que na segunda ela está receosa. Isso me chama atenção. Não sei se era essa a questão, mas é isso que me fiquei tentando entender a ideia da ilustradora, assim, a diferença dessas duas. Tem uma docilidade, parece, né? Nessa do Arthur. Isso, uma coisa mais parece que redonda, ressaltar a inocência mesmo, né? O perigo, na verdade, a inocência diante de uma fera. Porque nas ambas as ilustrações, o lobo é bem lobo, não tem dúvida de que é um lobo, né? Mas a forma como a criança é colocada ficou diferente, pelo menos na minha percepção, assim. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Olá, meu nome é Fabiana e assim, eu estudo isso, né? Eu defendi uma dissertação de mestrado onde eu analisei as imagens da Chapeuzinho com o lobo. Eu fiz um estudo desde da ilustração do Gustave Doré, que ele ilustrou as histórias do Charles Perrault,
e vim fazendo uma análise desde o Arthur Hackman, passei pelo o Walter Kramer também, que fez a ilustração para os irmãos Green, passei pelo Maurício de Souza, entre outros ilustradores, para a gente perceber aí um período histórico, né, dessas ilustrações. E assim, essas imagens nos mostram, assim, para mim, porque que mexeu tanto comigo e me levou a fazer a pesquisa, né, das ilustrações. Como essa representação dessa criança próxima a esse lobo. E tem uma ilustração, eu não sei se você conhece, Ju, que é a do Gustave Doré, que a criança ela está com um lobo na cama, né? Essa ilustração, inclusive, ela está na capa do livro do Bruno Bettelheim, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas. É a imagem que ilustra a capa. E eu lembro que quando eu vi essa imagem foi a que mais me chocou, assim, mas me chocou em divulgo sim, Mari, divulgo, mas me chocou num processo assim de curiosidade, meu Deus, como é que isso pode acontecer? E aí eu fiz a análise do processo de por que essa criança sai dessa cama, né? Como é que ela sai dessa cama, na verdade? O meu questionamento era quem é esse lobo e quem é essa criança, eu fui questionando no imaginário social, e essa criança, ao longo dessa história, ela foi saindo. E aí eu percebo nessas duas imagens, pelos anos em que você traz aí, de 1865, que essa criança ela já não está mais nessa cama. Ela já está fora dessa cama. Então aí já se há um cuidado, principalmente no processo aí da infância, 1865, ela já não está mais na cama, ela está ao lado. Arthur Hackman também, as ilustrações dele, ele já não coloca mais a menina tão próxima ao lobo. Essa cortina é bem característica das imagens do Hackman. Ele coloca uma coisa assim muito elegante. O Hackman ele vai trazer uma elegância muito nas ilustrações dele. E é interessante que tem algumas ilustrações que o Hackman traz. Já uma mocinha. Eu vi aí no chat que alguém falou assim, a Chapeuzinho já parece que é mais... já é maior, né? Como se fosse uma mocinha. Porque, na verdade, o conto Chapeuzinho Vermelho, como você trouxe, Julie, era a novela, né? Eram os contos eróticos da época. Foi um conto reescrito pelo Perrault, da cultura oral, para alertar as mocinhas da época. Então, tá aí também, eu acho que a personificação que ele traz aí para essa menina não tão pequenininha aí na outra imagem. É só para dizer que é um encantamento para mim falar sobre imagens, viu? Eu adoro. Eu ficaria te ouvindo. Vamos trocar figurinha depois, Fabi. Vamos trocar. E é exatamente isso que você fala, né? Então, vamos voltar lá naquele contexto histórico, né? Quem era essa criança? E olha como ela tem traços mais adultos. Olha o rosto do lobo, gente. A gente consegue ver aqui um olhar malvado, os dentes, né? Então, vocês foram colocando bastante no chat essa questão que tem um ar mais sombrio, ele é mais assustador. E lembra que eu falei que na versão do Perrault, a gente ainda não tem a figura do caçador? Então, ela é uma história... Peraí, gente, eu vou colocar o gatinho ali fora, senão eu não vou conseguir falar. Desculpa. Essa história, ela tem esse lugar mais do sombrio mesmo. A gente vai... façam esse exercício de pegar ilustrações passadas, né? Ilustrações não tão contemporâneas. Quando a Fabi traz o Gustave Doré, são incríveis as ilustrações dele. Vocês pegarem a do Barba Azul, né? Toda a intensidade que ele coloca, mas vamos focar essa aqui. A ilustração consegue passar para a gente todo esse ar de terror, né? É que a gente sabe que história que é, mas se a gente olhar, se fosse tentar entender, tem uma coisa ali meio de perigo,
né? Essa proximidade que ela tá do lobo, o olhar malvado dele, a pata pronta para atacar. A gente tá vendo a patinha aqui, ó, arrumadinha, pertinho. Aí a gente vai para outra ilustração. Ela tem traços mais meigos, parece, né? Essa chapeuzinho, um rostinho mais redondo, parece mais... Não é tão realista. Acho que aí é um lugar que a gente encontra. Tem o traço do ilustrador, mas ela é uma coisa mais sutil, não tão carregada no preto, não tão sombrio. É um lobo que parece que tem uma feição mais tranquila, mais bonzinho, não tem os dentes à mostra. Por mais que a garra ali tá à mostra, o dente não tá. Ela tem flores na mão, que as flores que ela foi levar. Então, tudo isso vai deixando aqui um ar mais dócil, menos sombrio. E leva aí, nessa história também, que a gente já tem a imagem do caçador. Então, é como se fosse criando um ar de que a gente sabe que vai ficar tudo bem. Na outra, a gente sabe que não vai ficar. Ele vai devorar Chapeuzinho e acabou. Aqui na do Arthur, a gente sabe que vai, né? Então, eu trouxe essas duas para a gente iniciar esse lugar de observação da imagem, que a gente vai conversar bastante hoje. Eu tentei, enquanto você falava, Fabi, eu tentei procurar o meu livro, eu não achei, para mostrar a capa do... O meu tá lá embaixo, porque o meu é casa de andar. Eu vou, se dá tempo, eu vou lá embaixo pegar enquanto você fala. Eu me mudei recentemente e estou perdida ainda onde estão os livros. O meu tá lá embaixo. Mas, enfim, a gente pode trocar figurinhas depois. E é rapidinho, quem quiser aí, é só procurar, gente. Abre uma janelinha aí do lado. Ai, perdão. E bota Gustavo Doré, Chapeuzinho Vermelho, que aparece. E são, assim, ilustrações belíssimas, tá? E, assim, ao mesmo tempo, é como eu falei, tem esse tom de terror, mas chama muita atenção. Então, o nosso curso, ele é leituras e leitores. Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre o que a gente oferece para os leitores. Quem são esses leitores? Então, vocês já... Está desde terça aí, eu estou falando bastante da Chapeuzinho. Então, a gente vai continuar nesse exercício de olhar para essas capas, para essas imagens. Eu acho que a gente tem um grupo majoritariamente de professores, né? Então, como que a gente organiza os livros que a gente vai apresentar? Como que a gente pensa? A gente começa um livro pela capa, a gente se interessa, né, pela capa. Só um minutinho. Aqui. A Silvia falou que tem no da Catar também. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Que não tem a da cama, mas olha aqui como é a ilustração do Gustavo Doré. Dá para ver? Inclusive, nessa ilustração, eu fiz a análise do olhar dela com o lobo. É um olhar sedutor, né? Tem uma sedução aí no olhar. Ele está de costas, né? É bem animalesco, porque ele está um animal de 4 patas. Ele não se mostra, dando a intenção de que ele se esconde, né? Não se mostra a face. Na minha dissertação tem tudo isso, eu vou colocar aí, a gente troca bastante figurinhas depois. Um prazer estar aqui com vocês. Coloca aqui. É um presente estar falando sobre Chapeuzinho Vermelho para mim hoje, viu? Um presente. Ai, que bom. Então vamos lá, a gente vai olhar aí essas capas. Então, tem uma aqui que é da Melhoramentos, uma outra que é da editora Sassi, da editora Cáliz, da editora Girassol. Eu não tenho esse da Pakowska, ele é um livro que
é bem difícil encontrar, mas olha que interessante, né? Essa capa aqui da Caperucita Roja, da Pakowska, e esse outro aqui da editora Giramundo. Se vocês fossem pela capa escolher que livro vocês leriam, né? Para os alunos que vocês dão aula, para os sobrinhos, para os filhos, para quem passeia pela biblioteca, e a gente tem bibliotecários. Qual livro chama a atenção de vocês? Qual traz algo assim que é diferente, que move vocês a escolher? E por quê? Eu iria nesse aqui, ó. Que tem o lobo atrás da Chapeuzinho. O segundo? O segundo, eu iria nesse. Eu iria nesse aí. Agora, por uma questão mais pessoal hoje, depende de uma questão já simbólica, trazendo um processo simbólico, sabe? Eu iria nesse. Acho que cada um aí tem um momento. Não, olha, vocês já vão, né, nisso que vocês vão escrevendo aqui, vocês estão fazendo, tendo um olhar estético para essas capas, né? Então, algumas pessoas comentaram, esse da Giramundo é meio bizarra a ilustração, o 4 quase acho que não reparei se alguém colocou, o 2, né? Vocês colocaram o número, estou indo no número, né? Estou chamando de esse da capa branca aqui, 2, 3, 4, aí aqui embaixo da Pakowska o 5 e do lado a 6. A gente vai fazendo uma análise estética, né? A gente começa a olhar pela capa e pensar o que ela pode me oferecer de diferente dessa história, porque é uma história muito conhecida. Então, o que ela vai trazer e ela vai agregar e vai conversar com a gente. E daí eu vou mostrar eles para vocês agora, que daí entra no que eu vim falando um pouco na terça. Como a gente olha e faz uma análise literária também do livro, do que essa história está contando para a gente. Então, eu vou começar por esse aqui. Jô, é um livro... esqueci o nome. Cartonado. É um livro que dá para a criança mexer bem, é legal. Dá para entregar ele para uma criança de 2, 3, 4 anos. Mas será que a gente não tem que se preocupar também com a estética literária do que a gente vai entregar para uma criança de 2, 3, 4 anos? Então, eu vou ler esse aqui com vocês, tá bom? Mas vou voltar aqui, ó. Na capa, ele já entrega tudo para a gente, né? Chapeuzinho, tem o caçador, né, o lenhador, tem o lobo. Aí vamos ver essa história, ó. Chapeuzinho Vermelho estava se arrumando para ir à casa de sua vovó, que vivia do outro lado do bosque. Cuidado com o lobo mau, minha filha, disse a mãe enquanto a menina se afastava. Mas a gente leu na terça-feira o finzinho da história, e se a gente lembrar a história da Chapeuzinho, não tem essa alerta do lobo mau. Essa é a surpresa do meio do caminho. Então, olha como essa história aqui, ela já quebra com a expectativa da Chapeuzinho encontrar com o lobo. Vamos lá. Chapeuzinho Vermelho nem tinha ido muito longe, mas encontrou o faminto lobo. Ele queria os bolos que a menina levava. Ele não queria os bolos que a menina levava. Então, a gente pode considerar isso aqui um reconto da Chapeuzinho Vermelho, mas ele se afasta muito da história do Green, da história do Perrault, né? Ele vai tirando da criança a surpresa. Ele vai deixando todos os pontos muito claros. E daí, se a gente volta lá no Ítalo Calvino, porque ler os clássicos, ele fala isso, que é uma história que a gente sempre vai reler e vai encontrar novos pontos. E aqui está meio que tudo dito. E a literatura é esse lugar
do não dito, é esse lugar da surpresa. E daí o lobo já tinha um plano para pegá-los. O lobo correu até a casa da vovó, escondeu-a no guarda-roupa e depois pulou na cama. Ao chegar, Chapeuzinho Vermelho até acreditou que o lobo era a vovó, mas de repente o lobo tentou pegar os bolos. E daí aqui a vovó está gritando, me tirem daqui! E começa o diálogo. Oi, vovó, que dentes grandes a senhora tem? São para comer melhor esses bolos. Socorro, socorro, gritou o Chapeuzinho Vermelho. Enquanto saía correndo da casa da vovó. Felizmente, um caçador estava nas redondezas e ele correu atrás do lobo. O caçador tirou a vovó do guarda-roupa e eles se sentaram para comer os deliciosos bolos. O lobo fugiu e nunca mais foi visto no bosque. O que vocês acharam dessa história? Eu já fui falando algumas coisas no meio do caminho, né? Mas se a gente pensa ele para crianças de 3, 4 anos, é uma história que dá muitas informações que não estão nos contos do Grimm e que vai tirando o olhar poético da história, tira a surpresa, tira o suspense, tira toda aquela narrativa. Que dentes grandes, que olhos grandes. Essa cadência da história é o que traz para Chapeuzinho, talvez, tanta importância. É uma cadência muito famosa, que orelhas grandes, que olhos grandes, que boca grande, né? E tudo isso é tirado e eu só tenho uma boca grande para comer os bolos. Mas daí vocês me perguntam, mas Ju, e como é que eu conto essa história, então, para uma criança de 3, 4 anos? Aí eu vou apresentar esse daqui para vocês. Então, vamos lá. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mamãe pediu que levasse um bolo para a sua vovó doente e ficasse um pouco com ela. Mas não vá pela floresta, encomendou. Chapeuzinho Vermelho não ligou para as palavras da mamãe e foi pelo caminho da floresta. A menina encontrou o lobo, que a aconselhou a colher flores para a vovó num campo, perto dali. Então, o lobo correu para a casa da vovó e bateu a porta. Toque, toque. Quem está aí? Perguntou a vovó. Sou eu, respondeu o lobo, imitando a voz da Chapeuzinho. Num piscar de olhos, o lobo lançou-se em direção à vovó e a engoliu. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, encontrou a porta aberta. Oi, vovó, como você está? Eu vim te visitar. Mas, vovó, que orelhas grandes você tem? São para te escutar melhor. Que olhos grandes você tem? São para te ver melhor. Que boca grande você tem? É para te comer melhor. E numa bocada, o lobo engoliu a Chapeuzinho. O lobo, satisfeito, adormeceu. Um caçador que passava por ali ouviu um ronco tão forte que decidiu entrar. Ao encontrar o lobo, abriu a barriga dele e salvou Chapeuzinho Vermelho e sua vovó. Vovó e Chapeuzinho Vermelho se abraçaram felizes. E aí? A gente consegue ver nitidamente diferença entre esses dois. E daí, se a gente olha para o material, eu chamei a atenção desse para o material, que é cartonado, né? Tem um pouco essa preocupação com as crianças de manipular o livro e tal, mas que a gente tem que ter em mente que o livro é consumível e tudo bem a criança rasgar, rabiscar, acontecer.
E esse também, ó, ele é cartonado, tem um material diferente, mas ele ele tem uma série, né, desses clássicos, mas ele mantém a essência do conto, né? E daí vocês foram colocando aqui, né? O Leandro falou que tem na biblioteca esse, mantém os elementos clássicos da história, e daí em relação a esse outro, né? Perde o sentido simbólico e nesse a gente mantém. A gente consegue ver nesse todas aquelas variantes que a gente conversou no encontro anterior. Eles vão aparecendo aqui, né? Nessa obra, um espaço para a imaginação nas ilustrações. O texto é mais rico e a ilustração faz da mesmice. Sim, eu acho esse lobo... Olha as patinhas do lobo. Ao mesmo tempo que a Chapeuzinho, a Floresta, tem uma questão mais elaborada, o lobo parece aquele homem de pauzinho que a gente faz, né? A diferença é que ele tem um rostinho simpático, um sorrisinho, né? Ó, vai ali colher umas flores, né? E é interessante vocês falarem desse fundo branco. Eu não vou lembrar agora quem, mas quando a gente pensa uma composição de fundo branco, ele é pensando esse trabalhar da imaginação mesmo, que eu posso compor esse cenário, tá? Porque olha só, esse lobo, ele podia estar aqui. Aqui podia... ele está vindo comer a vovó. Então, aqui podia ter um guarda-roupa, aqui podia ter o fogão, porque é a casa da vovó. Mas não tem, ó. Tem todo um espaço em branco para chegar aqui. Quanto mais velho o público-alvo, mais honesta a história parece ser, ou mais próxima do original. Mas, Cirano, esse aqui pode ser para um público pequeno também, né? Não sei se a gente tem professor de educação infantil aqui, se já trabalhou esse livro com crianças, mas a minha sobrinha adora esse. Ela tem 5 anos. Então, esse a gente também consegue vir com crianças menores. Esse aqui é da Melhoramentos. Me perguntou a editora. Já tinham posto. Obrigada. Aí, vamos lá. Esse daqui que vocês falaram. Esse daqui, a gente consegue fazer várias relações, desde a capa. Então, ela é uma capa vazada, eu posso ser o lobo, né? Se a gente começa a brincar com esse livro, eu posso ser o lobo. A Chapeuzinho, o chapéu dela, do jeito que foi posto aqui, ele pode ser desde a boca do lobo, né? Porque tem essa relação do lobo que vai comer a Chapeuzinho. Aí vocês vão perguntar assim para mim, Ju, mas a criança vai entender tudo isso? Ela não precisa entender. A gente não precisa explicar. Mas isso é uma coisa que é natural. O livro vai falar isso. A própria criança vai pegar e pode ser o lobo. Né? É algo orgânico quando a gente tem designs bem elaborados em livro. Tá bom? E o que eu mais gosto dele é que ele tem folhas recortadas, são folhas com recorte para montar a história. Então, aqui é a floresta, se a gente afasta um pouquinho, ó, não sei se dá para ver, faz uma sombrinha da floresta. Olha o lobo escondido na floresta. Aqui é a parte que o lobo come a Chapeuzinho, ó. Olha aqui. Tem uma coisa da sombra, né? Dessa coisa assim, bem tenebrosa, da sombra, do medo. Eu fui nele, eu já me apaixonei, já quero. Passa depois para a referência. Eu vou passar, eu vou organizar tudo. Tem um que é a colcha, olha a colcha que o lobo está escondido.
Nossa, que coisa linda. Então, assim, ele é uma história bem fiel também à história do Green, e a gente consegue levar a história do Chapeuzinho Vermelho com um elemento gráfico diferencial, né, para compor toda essa história ali com as crianças. Eu vou mostrar um outro agora, o último para a gente olhar a capa. Esse eu não cheguei a pôr no slide, mas esse aqui ele é bem polêmico. Então, esse aqui ele é ilustrado pela Susana Jansen. Ele também tem um texto bem fiel ao texto. É que eu não gosto de falar texto original, porque a gente está falando de conto da tradição oral. Mas ele tem um texto bem fiel ao escrito do Green. Mas olha como ele causa na gente um estranhamento. Ó. Não sei se vocês conseguem ver o jeito que ela ilustra. Aqui está a Chapeuzinho Vermelho. Aqui está a mãe dela falando para ela ir para a avó. Então, ela coloca na ilustração essa relação da criança olhando para cima para falar com a mãe. Vocês conseguem ver? O jeito que ela compõe o livro, ele também pede a gente que mexa com ele para a gente ver. Então, aqui, olha esse Chapeuzinho Vermelho, que diferente. E aqui o lobo. Eu não consigo encontrar nome, o Cirano, mas bizarro é um nome que entraria, né? Ele é um estranhamento. A gente está acostumado a... Porque, assim, a gente fala em conto de fadas, rapidamente a gente fala, isso é coisa de criança. E daí a gente já viu que não é, né? Lá quando a gente pega ele do conto da tradição oral. E um problema que a gente passa na literatura infantil, que a gente vem trabalhando com isso há muito tempo, é de desmistificar que a literatura infantil tem que ser uma coisa simples, rudimentar, que não tá extravagâncias artísticas, né? Todo esse cuidado. De fácil entendimento, né? Palavras simples. Que é o que a gente vê, talvez, quando Juliana? a gente olha para esse. Licença. Essa forma... Oi, Thalita. Oi. Falando sobre essa questão da Chapeuzinho Vermelho, eu e duas amigas minhas, dentro do curso de graduação mesmo, nós fizemos uma análise do discurso, né, do imagético, de uma obra recontada por uma autora francesa, não sei se você conhece, da Marjolaine Lerret, que é Uma Chapeuzinho Vermelho. E aí é como se fosse o rabisco de uma criança, o desenho de uma criança. E aí, isso, perfeito. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E ele mostra até mesmo a forma como uma criança pode se defender daquela pessoa que é o vilão da história. É incrível, perfeito, perfeito. E aí eu lembrei certinho dele. É uma obra que na escrita é como se fosse uma criança que tivesse escrito. A imagem, o desenho, tudo é bem representado. É muito, muito bom. Thalita, se inscreve lá no simpósio para apresentar esse trabalho. Pelo amor de Deus, já bota aí também um grupo de Vamos votar. Para a gente discutir, porque é nessas horas que se encontram pessoas que às vezes estão em vários lugares, que às vezes a gente não encontra aqui a gente está se encontrando para a gente continuar essas discussões e esses encontros, né? Isso. E eu já estou inscrita em um dos simpósios, mas eu acho que vou ter que encontrar para botar contos de fadas também, porque eu trabalho em dois. Eu me inscrevi nesse simpósio como ouvinte, mas agora eu acho que eu vou me inscrever como falar com as minhas amigas, porque nós três já estávamos procurando um simpósio para poder apresentar. Achamos.
Vocês Olha só, conhecem o Caperruza, da Beatriz Martim Vidal, em falar que serve para tudo que é idade? eu acho que não sei qual é, Inês. Esse daqui. Ah, Aqui. eu sei. Eu não tenho esse, é Como incrível. é que eu tiro? Se vocês quiserem, eu posso mostrar, mas como é que eu tiro aqui esse meu fundo que está? Vocês sabem? Deixa eu Esse ver. vale muito a pena mostrar. Vai nos 3 pontinhos. Aqui, as Vê se mãozinhas. tem na sua caixinha de foto, onde você está a sua imagem, Ah, tá. ativar o mudo e 3 Ah, pontinhos. virtual background, Isso. né? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse é incrível, ele é bem, assim, serve para tudo que é idade, sei lá para que idade serve. E ele começa assim, como se fosse, eu não sei, eu sou péssima em espanhol, mas como se fosse avermelhando, né? Tá dando reflexo da luz, né? A ilustração é belíssima. Ai, que pena que não tá com muito reflexo. E aí a Chapeuzinho vai avermelhando, né? E depois tem o jogo de perguntas. Essa parte importante que você falou, né? Aí é o lobo com essa máscara. E aí, conforme ela vai perguntando, a máscara vai saindo, né? E vai aparecendo o lobo. E a parte que eu mais gosto é quando sai da barriga, gente, ó, escapando. Aí começa assim, tá vendo? Só uma pétalazinha vermelha aqui. Vai saindo mais. Pena que está com muita luz. A ilustração é muito bonita. Nossa. Muito legal, né? E tem esse aqui, que eu não sei se vocês conhecem, que eu também adoro. Bom, esse é um dos meus favoritos, que é esse vocês conhecem, né? Do Adolfo Serra. Aí, se vocês conhecem, eu não preciso mostrar, mas é muito legal porque o lobo inteiro é o cenário, tá vendo? Aqui são os pelos do lobo. Vou abrir uma só para vocês verem. Para vocês terem uma ideia. Quem não conhece. Como, por exemplo, aqui, né? Tem esse lobo grandão e a Chapeuzinho está escondida aqui atrás da perna. Na hora de chegar na casa da vovó, é como se ela estivesse abrindo caminho por dentro dos pelos. E tem essa parte da barriga que é maravilhosa também, tá vendo? Que ficam os dois olhinhos dentro da barriga. E essa história tem caçador, né? Aí quando abre, entra essa luz para elas que estão lá na barriga. Mas esse aqui que eu não sei se vocês conhecem, pouca gente conhece. Vocês conhecem esse? Ele parece um livro todo branco, tá vendo? Ele é todo feito de recortes. Conhece, Juliana, esse? Não conheço. Aí ele vem com uma folha vermelha, ó. E aí no que você bota a folha vermelha por trás, é do Jimmy Lee. Você vê as ilustrações, tá vendo? Que lindo. E ele é todo branco, todo com recorte. E aí, dependendo de onde você bota, quer dizer, quando você bota, você vai vendo o que tem. É de quem esse? Jimmy Lee. E esse daqui que eu amo, né? Esse vocês conhecem, né? Que ele é todo sanfonado, que você pode ver só pelas silhuetas, ou você pode ver pela parte da história. E o que eu gosto desse é que se você quer contar a versão do terror, você acaba a história aqui, né? Com as duas na barriga. Se você quer, né? Se você quer contar o caçador, você vai para aqui, que aí elas saem da barriga. Esse é muito legal também. Maravilhosos. Enriqueceu. Pois põe aqui para a gente o nome que eu Põe. quero esse branco aí. Eu consegui pegar aqui a ilustração. Aqui, não foi o livro, mas aqui foi a minha monografia de especialização. Eu fiz o estudo dessa imagem. Foi quando eu fiz o estudo dessa imagem. Eu comecei a estudar o Chapeuzinho Vermelho. Está aqui essa imagem, que é ela e ele na cama, né? E aí tá aqui, eu comecei a estudar essa imagem. E
Vocês conhecem esse daqui, né? Chapeuzinho Vermelho. Só que é um menino. Vocês já viram esse aqui? Que é a história Chapeuzinho Vermelho, uma aventura borbulhante. Que é a história de Thomas. E aí já faz uma referência ao menino, e não mais uma menininha. Tem um também que eu quero mostrar aqui a vocês, que eu tô vendo aqui, todo mundo aí tem 1001 chapeuzinhos vermelhos, que eu tenho um Giramundo. E aí eu pedi para meu filho pegar a caixa lá embaixo, gente. Ele trouxe 3 caixas de livros. E 9 chapeuzinhos aqui, que são vários chapeuzinhos aí pelo mundo, trazendo culturas diferentes. Então, assim, como isso vão se modificando, né? E eu acho interessante essa aqui, as ilustrações que trazem outras culturas, né? Mas, gente, eu estou assim, fascinada com os livros de vocês. Eu acho que minha coleção vai ter que aumentar. E, por favor, a gente vai ter que organizar uma lista aí para trocar. E como... então, acho que Você mostrou vários que já são a subversão, né? Já são a brincadeira, né? São versões contemporâneas, né? Porque como o meu estudo, eu venho de lá para compreender esse processo, como o imaginário vai mudando. Quer dizer, o imaginário permanece. A literatura muda, mas o imaginário permanece de que esse lobo é mau, de que a menina, ela sempre está num papel de vítima, inocente, infantilizada, né? É o perigo, o lobo é o perigo. Muda a literatura, subverte a história, muda-se a história, mas o imaginário continua, é muito reforçado, né? E aí eu vim trazendo essas ilustrações ao longo do tempo. E aí comecei a comprar muitas versões contemporâneas para levar para a sala de aula também. Maravilhoso. Muito obrigada, Inês. Muito obrigada, Fabi. O Igor falou, né? Impressionado com a criatividade desses livros. E a gente pensar, Igor, que a história é a mesma, né? Como a ilustração, a gente tem que fazer um trabalho, né? Com as crianças, com o universo do leitor, desse aprimoramento para o universo artístico, né? Eu acho que um lugar que a gente vem discutindo muito hoje na literatura é essa valorização do ilustrador, essa valorização do design gráfico. Então, quando pensa essa capa furada, quando pensa aquele carrossel que a Inês mostrou, ele tem um trabalho do design gráfico, um trabalho do ilustrador, para a gente pensar como transformar, como pegar essa história e colocar ela, a mesma história, de um jeito novo no livro. Só para finalizar esse aqui, da Suzane, então, por exemplo, esse incômodo que ela traz, ele não está só na ilustração, né? Aqui está a Chapeuzinho de frente para o lobo. Quando a gente vira a página, ela está de ponta cabeça. Então, a gente mexe com esse livro para entender o que está acontecendo. Ele é desproporcional, né? Olha o tamanho da cabeça da Chapeuzinho para o corpo, o rosto dela. Né? Então, é um livro que vai provocando a gente, vai mexendo com a nossa leitura, né? Aqui, olha ela numa situação animalesca, talvez, bebendo água igual o lobo beberia. Ela traz questões muito provocativas na ilustração dela. Tá? Acho que das versões da Chapeuzinho, eram essas que eu queria conversar, mostrar para vocês. As imagens desse causam uma sensação de enorme estranhamento, tem um diferente acontecendo, e a gente quer ficar olhando, né? A gente quer ver, mas ele foge daquela forma redonda, daquela forma mais tradicional da leitura, da ilustração. Mas daí, pegando um gancho no que
acho que foi não está aparecendo o nome, Thalita, será? Ela falou de uma Chapeuzinho Vermelho, a Fabi trouxe um outro que fala que não é uma Chapeuzinho, é um menino. E daí eu queria pensar aqui com vocês outras propostas que a gente pode ter a partir do livro da Chapeuzinho Vermelho, né? Como que a gente lida, como que a gente trabalha com novas narrativas que surgem. E, de novo, tentando sempre manter a qualidade literária desses livros, né? Então, esse primeiro, ele é da editora SESI. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não peguei ele. Espera aí, gente, rapidinho. Ele é da editora SESI. E olha aqui como ele começa. Ele é um livro sanfonado também. Mas ele começa assim, ó. Meu apelido é Chapeuzinho Vermelho. E eu adoro lobos. Não gosto só de lobos. Gosto de muitas outras coisas. Como escolher sapato, passear pela floresta, lagartixa. E daí ela começa a contar no dia que ela foi engolida pelo lobo. Ela fala assim, eu vou contar uma história. E ela conta a história do dia que o lobo engoliu ela. Então, conforme a gente vai abrindo ele, vai se formando a floresta. Olha. E atrás são várias outras curiosidades da Chapeuzinho. Então, atrás é a receita da torta da vovó. A Chapeuzinho conta sobre a casa dela, a família, os animais. Ela fala sobre a dieta do lobo, sobre o jardim da vovó. Ela conta sobre os diferentes lobos no mundo. Então, de um lado da história, a gente tem a Chapeuzinho contando a história dela, a versão dela. E do outro lado, ela dando algumas informações sobre a vida do lobo. Essa outra coleção, esse aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa. É linda essa coleção. Eu tenho todos. É incrível, Fabi. É da editora Masa. E a editora Masa, ela tem uma preocupação, acho que ela existe há mais de 40 anos, e a editora tem uma preocupação muito grande em trabalhar livros que sempre tenham a personagem do livro negra ou negro, ou trazer a temática africana, afro-brasileira nos livros, né? Então, eu indico muito que vocês entrem lá na editora Masa e olhem os livros. Então, olha esse aqui, ó, o Joãozinho e a Maria, Cinderela e Chico Rei, esse Pequeno Polegar, eu sou apaixonada, Rapunzel e o Quimbungo. O mais interessante é a estética, né? O quanto é realista. Ele traz essa realidade impressionante. É incrível. Esse olhar, olha ele olhando. E ele traz o brilho de fato, né? O brilho da criança. Acho que é rir junto. E Afra e os Três Lobos Guarás. E essa coleção, ela traz muito do nosso folclore. Né? Então, tem essa intertextualidade. Tá? Então, a gente tem aqui o texto da Chapeuzinho e tem o Boto Cor-de-Rosa. Não tem o lobo. Não, traz o folclore, e o a fauna, a flora do nosso Brasil. E é incrível esse processo de identidade quando você fala. Essa semana eu levei eles, fiz uma oficina, e aí eu levei, uma aluna pegou, que foi uma aluna de estágio da universidade, pegou e fez assim, eu agora estou me vendo, no processo de identidade, eu agora estou me vendo. Então, assim,
o quanto é importante a gente levar isso para a sala de aula. E muitas vezes a gente recai nos mesmos livros, no processo de ilustração, não na história, mas no processo de ilustração, que é importante. A história pode ser a mesma, mas no processo imagético a gente pode diversificar. Sim, e é muito interessante isso que você fala, Fabi. Se a gente pegar o conto de fada escrito pelo Grimm ou pelo Perrault, não está narrando como é essa Chapeuzinho Vermelho. A gente cria uma ideia, um imaginário, que são contos europeus, majoritariamente a população é branca, mas não está escrito o que é. Né? Então, quando a Masa vem... Isso, diferente da Branca de Neve, né? Que a Branca de Neve fala, descreve e tal. Mas a Chapeuzinho Vermelho, em momento algum, fala como é o cabelo, como é o tom de pele, como é a boca, como são os traços, nada. Só fala que ela era uma bela garota, uma garota bonita, boazinha, obediente. Ponto. A ilustração é quem vai dar o corpo a essa criança e o processo de imaginação, né? E que aí é que entra a questão que eu falo na dissertação, que aí a ilustração é o que alimentou o nosso imaginário. E aí é que tá aí, né? Sim. Igor, pode comprar e dar para seus sobrinhos. Vai ser muito bem utilizado por eles. E daí eu vou ler esse daqui que a Thalita comentou. Chama Uma Chapeuzinho Vermelho. Esse também é um pouco polêmico, Thalita. Ai, ai. Onde você vai? Para casa da vovozinha. Melhor vir comigo. Onde? Até a mesa. Vamos comer? Sim, um pedaço de carne bem vermelha e sangrenta. Ulalá, que orelhas enormes você tem. Eu falei, não. É para te escutar. Você também é bem peludo. E tem uns olhos bem grandes, sabia? Gente, que dentões! São para te comer. Não, senhor. Não? Você tem mau hálito. Eu? Tenho uma bala. Ah, obrigado. Engole. Tolinho. Essa história. Então, uma coisa muito interessante que ela traz é a diferença nas cores. Então, a gente pode pegar se fizer uma análise aqui da cor na história. Chapeuzinho Vermelho, o que fala é o que está em vermelho. O lobo preto, o que ele fala é o que está em preto. É estrategista. Ela cria toda uma estratégia, Jamine. Mantém ali um pouco ele mantém o corpo da história. Ela está indo levar o doce, ela encontra o lobo, ele vai comer ela, só que o final ele é diferente. Mantém o ritmo, orelha grande, quantos pelos, muitos dentes, né? Mas daí ela só não vai ter aquele início, né? Dela saindo de casa, a mãe dizendo para ela tomar cuidado. Ela meio que na história já traz isso com ela. Isso, ela já traz isso com ela, já traz essa coragem.
E aí, quando ele fala isso para ela meio que tenta fazer com que ele pense que ela está sendo manipulada, sendo que no final ele foi manipulado, né? Ela faz esse jogo com ele. É bem interessante. É muito boa essa história. Então, vamos voltar. Então, trouxe para vocês diferentes versões de ilustração, de material, da versão do Perrault, do Green, da Chapeuzinho Vermelho. A gente pensar possibilidades para esses leitores acessarem de livros que têm outras intertextualidades, outras narrativas a partir do dorso da Chapeuzinho Vermelho. Lorena, você quer falar? Não, eu liguei por engano, desculpa. Tranquilo. E eu trouxe aqui outro para a gente pensar, que ele não é nem da Chapeuzinho Vermelho, ele não tem na sua essência essa releitura da Chapeuzinho Vermelho, mas como ele pode aparecer na história, tá? Então, esse aqui é o livro Túnel, do Anthony Browne. E olha essa capa como já está contando alguma coisa para gente. Aqui ela está entrando num túnel e largou um livro que tem uma bruxa e uma rainha dentro desse livro. Então, já está entrando ali no mundo das fadas. Pode ser uma brincadeira de falar como a gente entra na história, né? O túnel pode ser essa simbologia do entrar na história, ou ela está indo brincar mesmo. E a história são dois irmãos, um quer brincar, o outro não quer. E a menina, aqui ela quer brincar, mas está dormindo, né? Está acontecendo, mas leva a gente para alguma história, os elementos que aparecem aqui. Olha, ele está com uma máscara de lobo, a chapeuzinho vermelho aqui, ó, a roupa dela. Será a vovó dormindo na cama? Então, ele cria todo um ambiente para essa história. E daí eles não querem brincar. O menino foge, ele entra pelo túnel e a menina resolve ir atrás. E eles vão cair dentro de uma floresta. Esse livro é muito interessante para a gente trabalhar ele em diferentes espaços de leitura, quando a gente... Não é obrigatório, mas é só uma ideia para a gente pensar. Quando a gente já trabalhou com as crianças, diferentes histórias, porque eles vão identificando, vai criando uma questão afetiva com o livro. Então, ó, aqui eu tenho uma simbologia do caçador, aqui atrás, ó, o João e o pé de feijão. Olha aqui o formato da árvore, tem um lobo na árvore. Cadê? Aqui no fundo, a casa do João e Maria. Então, é um livro que é para a gente ler ele com muita calma. A gente trabalhar educar esse olhar para a ilustração, educar esse olhar para a arte, tá? E é fazendo esse trabalho de educar para a arte, para a ilustração, que a gente vai falando que ela tem tanta importância quanto o texto escrito. A gente, né? Porque as crianças, aprendi a ler, agora eu vou ler só o texto escrito. Mas aí a gente começa a trabalhar com eles essa valorização da ilustração. Ele fica petrificado. Lembra que ficou lá na história que eu li na terça, que quando o menino se aproxima muito do castelo, ele vira uma pedra? Então, tem muitas referências. E também ele tem muitas relações intertexto, mas ele não está no dorso da história contando a história da Chapeuzinho Vermelho. É uma outra história com várias influências dos contos de fadas, tá?
E o Anthony Brown, ele tem muito essa característica, tá? Ele faz muito trazer muitas relações de outros livros, outras histórias para o conto dele. Aí vamos lá. Então, o que a gente toma aí de nota para pensar, para quando vocês forem analisar livros, for comprar livro, for preparar aula, for organizar uma contação de história, para a gente ir pensando. Então, vou voltar no prop, a gente pensar a relação da composição dessa história, né, da morfologia dessa história. E hoje eu tentei trazer muito para a gente ter esse olhar crítico, esse olhar estético, porque são muitas obras. Então, são muitos livros que a gente pode trabalhar a partir da mesma história. É uma história super conhecida, a da Chapeuzinho. E como a gente consegue, a partir dela, trabalhar com elementos que vão possibilitar para esse leitor, né, um olhar de fruição, um olhar que vai aproximar ele dessa textura do livro, desse recorte, dessa literatura, tá? Então, a gente pensar como esse conto está sendo narrado, quais são as linguagens que estão sendo colocadas ali. Ele linguagens, quando eu trago, ele tem ilustrações que são curiosas, que são instigantes, que podem trazer me faltou a palavra, compor, repertoriar esse leitor, né? A gente pensar a literatura e pensar o conto de fadas, a gente está falando muito de repertoriar. E se eles são conhecidos, acho que uma preocupação que a gente tem é esse repertoriar artístico. O que essa proposta me possibilita extrair do conto e o que me provoca um estranhamento pelas linguagens? O que esse conto apresenta de novo? Ou como ele atualiza o conto e a sua estrutura na narrativa da tradição? Ele faz isso? Então, quando a gente pega o Chapeuzinho Vermelho e o Boto Cor-de-Rosa, ele traz um elemento novo, ele traz o Boto Cor-de-Rosa. Ele atualizou esse conto? Como? O que isso tem de importante? O que isso tem de rico? Como que isso melhora e referencia meu leitor para outras leituras, né? Por que isso é importante? Isso é importante a gente pensar do ponto de vista literário, mas quando a gente vai lá para Teresa Colomer, Andar entre Livros, ela vai falar isso para a gente. Ela vai falar que as leituras que a criança faz vai levar ela para outras leituras. Parece simples falando assim, mas se a gente tentar uma linha do tempo, pegar um livro que está mais próximo da tradição oral, aí a gente vem com um livro, Uma Chapeuzinho Vermelho, que traz um reconto, aí traz outro que traz outros elementos. Essa criança ela vai se repertoriando para fazer a sua trilha de leitura, né? Ela vai buscando os caminhos. E deixa eu ver se tem coisas aqui. Gabi, pode pôr a lista de presença se você quiser. Eu já estou indo para o encerramento, tá? E daí, para a gente finalizar, eu vou finalizar com mais uma história. É uma história do Gianni Rodari, uma história atrapalhada. Vocês conhecem? Olha só. E essa aqui é uma provocação bem grande de tudo que a gente conversou hoje e o que a gente trabalha, mostra ou desenvolve com as crianças, adolescentes, sobrinhos, filhos. Quem é bibliotecário aqui? Como é que eu falo? Quem vai à biblioteca, né? Como que a gente desenvolve isso? Silvia, você quer falar? Não. Então, vamos lá. Era uma vez uma Chapeuzinho
Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Não, vermelho. Ah, sim, Chapeuzinho Vermelho. A mãe chamou a menina e disse: escuta, Chapeuzinho Verde? Não, não, é vermelho. Ah, sim, Chapeuzinho Vermelho. Que seja, vai. Ah, opa. Sim, sim, Chapeuzinho Vermelho. Vá até a casa da tia Palmira e leve para ela este pão de batata. Não, vai até a casa da vovó e leve para ela essa fatia de bolo. Que seja, vai. A menina foi andando pela floresta e encontrou uma girafa. Que bagunça! Encontrou um lobo, não uma girafa. E o lobo quis saber: quantos são 6 vezes 8? Não é nada disso. O lobo perguntou: aonde você vai? Tem razão, foi isso. E a Chapeuzinho Negro respondeu: era Chapeuzinho Vermelho. 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 Sim, sim. E respondeu: vou ao mercado comprar molho de tomate. Nem sonhando. Vou à casa da vovó que está doente, mas não sei mais o caminho. Isso mesmo. E o cavalo disse: que cavalo, coisa nenhuma. Era um lobo. É lógico, um lobo. E disse assim: tome o bonde, número 75, desça na praça da igreja, vire à direita. Você vai encontrar 3 degraus e uma moeda no chão. Deixa para lá os degraus. Pegue a moeda e compre um chiclete para você. Vovô, você não sabe contar histórias. Confunde tudo. Mas o chiclete é uma boa ideia. Posso comprar um? Claro que sim. Tome a moeda. E o vovô voltou a ler o seu jornal. Então, olha só o quanto as crianças conhecem a história, conhecem a Chapeuzinho Vermelho, quanto é difícil a gente enganar elas, mas pensando na estrutura que o Gianni Rodari propõe, ele vai seguindo a ideia central da história e vai trocando os elementos, porque é um vovô que esqueceu como conta a história e queria voltar a ler o jornal dele. Eu encerro com essa história. Eu deixo uma última tela de continuem, né? Pega a estrada do conto de fadas, continuem. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, se vocês quiserem adicionar, se quiserem manter contato. Queria conversar muito mais com vocês, mas a gente vai fazendo ele enxutinho e com essa ideia mesmo, né? De seguir, da gente continuar pesquisando, lendo. Eu aguardo vocês no Congresso de Literatura Infantil e Juvenil. Quem não quiser se inscrever como participante, pode se inscrever como ouvinte, tá bom? Agora de parte técnica. Quem não conseguiu responder a lista de presença na terça, pode responder hoje, tá bom? E é isso. Eu acho que eu queria muito estar com vocês, assim, ó, pertinho, para a gente conversar bastante, para vocês pegarem os livros, tá? Mas eu não Qual o sei teu encerrar. Instagram, Júlia? Eu não vi. Qual o Instagram? É Ju_Mutaf. Ah, Ju_Mutaf.
Sigam a PUC do Instagram, a gente oferece bastante curso também, mini curso, tá bom? Gratuitos, com certificado.